o que é sociolinguística. Então vamos direto ao texto, né? Que eu já estou quase concluindo, eu já concluí, na verdade, os textos deste livro sobre sociolinguística, mas estou repetindo, porque eu acho interessante, e logo que eu concluir, porque agora sim falta pouco, aí trocarei de livro. Então, sociolinguística, segundo o autor Roberto Gomes Camacho, deste livro, lembrando, sociolinguística é uma área da linguística que se preocupa basicamente em entender o quê? A relação entre língua e sociedade. Mas será que é bem isso? Não sei, vamos ver agora. Dizer que a sociolinguística trata da relação entre língua e sociedade é fazer uma afirmação correta, e eu acabo de fazê-la. Mas, ao mesmo tempo, excessivamente simplificadora, ou seja, estou reduzindo. As últimas 3 décadas assistiram a um interesse cada vez mais crescente pelo estudo da linguagem em uso de no contexto social. Então, linguagem no contexto social. Isso é muito, muito comum de se ouvir e de se observar na faculdade de letras, inclusive nessa própria disciplina de sociolinguística. Mas os diversos enfoques que se abrigam sob o rótulo de sociolinguística cobrem uma grande variação de assuntos, merecendo por isso uma delimitação. É o que passamos inicialmente a fazer. Uma das áreas de estudos lida com fatores sociais em grande escala, associados à linguagem, como decadência e assimilação de línguas minoritárias, desenvolvimento de bilinguismo em nações socialmente complexas, planejamento linguístico em nações emergentes. Esse tipo de enfoque, comumente denominado sociolinguística ou sociologia da linguagem, é, na realidade, um ramo das ciências sociais, na medida em que eu fui ler a tela do celular ali. Na medida em que encara os sistemas linguísticos como instrumentais em relação às instituições sociais. Outra área de estudos é a etnografia da comunicação. Interessa-se em descrever e analisar as formas dos eventos de fala, especificamente as regras que dirigem a seleção que o falante opera em função dos dados contextuais relativamente estáveis, como a relação que ele contrai com o interlocutor, com o assunto da conversa e outras circunstâncias de processo de comunicação, como espaço e tempo e, sobretudo, as regras que dirigem o modo como cada participante sustenta a interação verbal em curso. Esses estudos fortemente ligados à análise da conversação têm se abrigado recentemente no âmbito da corrente intitulada Sociolinguística Internacional. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, peraí. Minha câmera não, meu celular. É uma terceira área de interesse, que podemos chamar apropriadamente de sociolinguística variacionista. Então veja que sociolinguística variacionista é uma área variacionista, né? Uma área de interesse. E isso é importante, porque geralmente se pensa em sociolinguística e se acha que basicamente se trata de variação, né? E não, isso aqui é apenas uma área de interesse. Que pretendemos desenvolver aqui, nesse enfoque, o exame da linguagem no contexto social é tão importante para a solução de problemas próprios da teoria da linguagem que a relação entre língua e sociedade é encarada como indispensável, não mero recurso interdisciplinar, como a linguagem é, em última análise, um fenômeno social. Fica claro para um sociolinguista que é necessário recorrer às variações derivadas do contexto social para encontrar respostas para os problemas que emergem da variação inerente ao sistema linguístico. Tendo separado a sociolinguística variacionista, ou seja, doravante sociolinguística propriamente dita, de outras áreas afim, resta nos discutir agora como essa abordagem vê a relação entre a estrutura linguística e a social. Para início de conversa, dois falantes de uma mesma língua ou variante dialetal dificilmente se expressam exatamente do mesmo modo, assim como um único falante raramente se expressa da mesma maneira em duas diferentes circunstâncias de comunicação. Sendo assim, o que a sociolinguística faz é correlacionar as variações existentes na expressão verbal e as diferenças de natureza social, entendendo cada domínio, o linguístico e o social, como fenômenos estruturados e regulares. Se um falante anuncia o verbo vamos como vamos, van, nasal, e outro falante o enuncia como vamos ou vamos, não tem esse S, né, também, podemos afirmar, com base nos postulados da sociolinguística, que
essa variação na fala não é o resultado aleatório de um uso arbitrário e inconsequente dos falantes, mas um uso sistemático e regular de uma propriedade inerente aos sistemas linguísticos, que é a possibilidade de variação. É essa regularidade e sistematicidade que passaremos a demonstrar. Bom, então, fico por aqui. No próximo vídeo continuo a partir deste ponto, entendendo que sim, sociolinguística e sociolinguística propriamente dito tem íntima relação com o variacionismo, ou seja, de fato a relação de língua e sociedade e principalmente no seu contexto social. Fico por aqui então e até o próximo.